Back to Radio. Olá, bem-vindos a Back to Radio, um programa que traz aos seus ouvidos as histórias das pessoas da nossa comunidade. Hoje, começamos com uma história especial. Olá, sou uma mulher de 31 anos que está prestes a se casar. Estou muito triste e sobrecarregada, então quero compartilhar minha história com vocês para me consolar um pouco. Perdi meu pai quando estava prestes a entrar na universidade. Foi um acidente repentino, mas tínhamos um apartamento em seu nome e um seguro que ele havia preparado antecipadamente, então economicamente não tivemos grandes problemas após sua partida. No início, toda a família sofreu muito ao ter que nos despedir dele, mas logo nos levantamos e seguimos em frente porque a vida continua. Meu irmão mais novo e eu também sofremos muito naquele momento, mas sabíamos que a pessoa mais afetada era nossa mãe. Então, embora fosse difícil, nos apoiamos mutuamente e superamos esses tempos juntos. O tempo passou, me formei na universidade, consegui um emprego e conheci meu namorado, com quem estava preparando meu casamento. Meu namorado era o tutor do meu irmão mais novo, que é bastante mais jovem do que eu. Nos conhecemos nas idas e vindas das aulas particulares, e como ele era o tutor do meu irmão, eles se davam muito bem, o que eu gostava muito. Eu queria que, ao me casar, meu marido tivesse uma boa relação com meu irmão mais novo. Começamos a namorar naturalmente e tudo, desde falar sobre o casamento até os preparativos, fluiu de forma natural. Assim, enquanto os dias passavam ocupados com os preparativos do casamento, aconteceu algo triste e chocante. Nossa mãe, que havia saído com algumas amigas, teve um grave acidente de trânsito na rodovia e foi hospitalizada. Depois de várias cirurgias importantes, não demorou muito no hospital quando finalmente faleceu. De repente, meu irmão mais novo e eu nos tornamos órfãos. Ela estava muito animada com o meu casamento, que estava chegando. Lembro do dia em que provei o vestido de noiva, quando minha mãe, com lágrimas nos olhos, dizia que meu pai deveria ter visto como eu estava bonita. E agora, perder também a minha mãe me deixou totalmente devastada. No funeral, fiquei olhando para o teto, perdida em meus pensamentos. Não sabia o que estava pensando naquele momento. Enquanto estava imersa em meus pensamentos, meu irmão mais novo me entregou meu telefone. Era uma ligação da minha futura sogra. Ele disse que o telefone estava tocando sem parar e tirou meu telefone da bolsa, colocando-o na minha frente. Contendo as lágrimas, atendi a ligação. Ao ouvir a voz da minha futura sogra, senti um calor materno que me fez chorar sem poder evitar. Ela me deu suas condolências e eu agradeci pelo apoio. Quando finalmente nos despedimos da minha mãe, chorei tanto que quase desmaiei. Ao voltar para casa onde vivíamos todos juntos, cada canto estava cheio de lembranças dela. Chorei por horas sozinha, como se fosse uma pessoa sem alma. A única coisa que pude fazer na minha tristeza foi arrumar a casa. Embora estivesse me movendo e fazendo coisas, realmente não sei em que estado mental estava durante aquele tempo. No dia seguinte ao meu retorno para casa, minha sogra me ligou mais uma vez. Mas desta vez, não foi para me dar palavras de consolo pela minha situação, mas para falar de outra coisa. Ela me disse que soube que o funeral tinha terminado e me perguntou como estavam os preparativos para o enxoval. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Embora o casamento seja um grande evento, fiquei surpresa que, em vez de vir nos apoiar pessoalmente durante nosso luto, ela me ligasse para perguntar sobre o enxoval. Não tive tempo de ficar com raiva ou responder, pois a pergunta me pegou completamente de surpresa. Disse a ela que ligaria mais tarde e desliguei. Depois de desligar, comecei a pensar na minha situação. Agora eu iria me casar e formar uma nova família, mas me sentia perdida ao pensar em como esconder minha dor após perder ambos os pais e ficar apenas com meu irmão mais novo. Também me preocupava muito com meu irmão, que ainda não tinha terminado a universidade. Refletindo sobre tudo isso, de repente me dei conta de que já era madrugada. Percebi que se eu dormisse naquele momento, certamente acordaria tarde e me sentiria ainda mais inútil. Decidi que, embora me sentisse triste pela ausência de minha mãe, precisava acordar cedo e começar a fazer pequenas coisas para seguir em frente. Pegando o telefone para ajustar o alarme, vi que tinha dezenas de chamadas perdidas. Eram todas da minha sogra.
Sabia que não tinha respondido bem a sua pergunta sobre o enxoval e, embora tivesse dito que ligaria mais tarde, não conseguia entender por que ela continuava insistindo, sabendo que eu tinha acabado de perder minha mãe. Pensei em ligar para ela pela manhã e fui dormir. Ajustei o alarme para 6 da manhã e assim que desliguei o despertador, o telefone voltou a tocar. Era minha sogra. Surpresa com a insistência, atendi rapidamente pensando que poderia ser algo urgente. Perguntei com cuidado qual era o motivo da ligação e ela me perguntou se a casa em que eu morava era alugada ou própria. Respondi que era própria e então ela perguntou quantos metros quadrados tinha. Disse que eram 150 metros quadrados, e então ela perguntou quem herdaria a casa. Não é que eu não entendesse as perguntas da minha sogra, mas já estava chateada porque ela nem sequer apareceu no funeral da minha mãe e só fez uma chamada telefônica. Além disso, suas perguntas mostravam claramente suas verdadeiras intenções, o que começou a me irritar e a me deixar desconfortável. Em todas as situações há um momento adequado para fazer as coisas, e mesmo se tratando da relação entre sogra e nora, existe um mínimo de cortesia que deve ser respeitado. Eu não tinha dormido muito e não tinha forças para discutir, e minha sogra, satisfeita com as respostas que obteve, simplesmente desligou o telefone. À noite, meu namorado veio à minha casa depois do trabalho porque estava preocupado comigo. Perguntei se ele sabia o que sua mãe tinha me perguntado ao telefone. Ele me disse que sua mãe era muito impaciente e pediu que eu a entendesse. Depois, com certa cautela, ele me explicou que sabia que eu tinha herdado esta casa e que sua mãe tinha outro apartamento que planejava dar ao seu irmão mais novo quando ele se casasse, então ele também receberia uma herança. Ele propôs diretamente que não precisávamos procurar uma casa nova para nós dois e que não era necessário que eu preparasse o enxoval. Ele disse que se encarregaria de tudo o que fosse necessário para a vida matrimonial e que usássemos esta casa como nosso lar de recém-casados. Perguntei como ele sabia tanto sobre a herança da minha mãe, e ele disse que, como não conseguiu me contatar no dia anterior, ligou para meu irmão mais novo e perguntou tudo. Meu irmão, em meio ao caos e sendo próximo do meu namorado, explicou tudo em detalhes. Quando estava passando por um momento tão difícil, meu namorado só estava interessado na herança da minha mãe falecida. Entendo que, do ponto de vista prático, é normal que meu namorado se interesse pela herança da minha mãe. Mas há prioridades para tudo, não é? Especialmente em situações como esta. Se eu estivesse no lugar dele, primeiro teria consolado meu parceiro, ficando ao lado dele até que ele se recuperasse o suficiente para retomar sua vida normal. Claro que eu ficaria curiosa sobre a herança dos pais dele, mas teria guardado esses comentários até que meu parceiro os mencionasse primeiro. Além disso, se você vai se casar com alguém, eventualmente saberá sobre a situação econômica. Qual era a pressa para se comportar de maneira tão insensível? Realmente foi difícil me conter e não consegui controlar a raiva que sentia. Gritei, perguntando se ele realmente era um ser humano. Disse que não fazia sentido que sua maior preocupação fosse a herança quando eu ainda sentia como se minha mãe tivesse morrido ontem. Tudo isso enquanto ele já tinha decidido por conta própria sobre o enxoval e a casa dos recém-casados, como se tudo estivesse resolvido. Lembrei-lhe que ele não havia visitado minha mãe nenhuma vez no hospital e que agora, após sua morte, parecia que já havia calculado que teríamos uma nova casa para a lua de mel. Disse-lhe que me parecia incrível que logo após o funeral, sua mãe me ligasse perguntando sobre o tamanho do apartamento e se era alugado ou próprio. Disse-lhe que estava decepcionada com a atitude de sua mãe e que me arrepiava saber que ele também havia ligado para meu irmão para perguntar sobre a herança. Não entendia como, após a morte de minha mãe, sua mãe não se havia apresentado nenhuma vez. E agora, vendo seu comportamento, percebi que se me casasse com ele, meu futuro seria previsível e sombrio. Disse-lhe que não queria continuar com o casamento. Meu namorado, incrédulo, perguntou se realmente era para tanto e sem se desculpar por suas ações. Disse que me ligaria no dia seguinte e foi embora. Depois, aparentemente, contou tudo à sua mãe porque mais tarde naquela noite recebi outra chamada insistente dela. Estava ignorando as chamadas de propósito, mas o telefone não parava de tocar. Pensei que talvez ela se arrependesse do que havia feito e quisesse se desculpar, então finalmente atendi, mas eu estava errada.
Em vez de um pedido de desculpas, ela fez uma proposta como se fosse um negócio. Estava repetindo o mesmo que meu namorado havia me dito. Disse que agora que eu estava preparando a casa, minha sogra se encarregaria do enxoval e de tudo mais. Disse até que adicionaria mais dinheiro, sugerindo que eu vendesse a casa e com o dinheiro da venda e o dinheiro adicional, comprasse uma casa maior. Ela explicou que meu namorado havia esquecido de mencionar que adicionariam dinheiro para que pudéssemos comprar uma casa maior e pediu que eu não mal interpretasse suas intenções. Racionalmente, eu entendia o que minha sogra estava dizendo. De um ponto de vista externo, poderia parecer uma proposta razoável. Mas eu não estava em condições de pensar racionalmente. Naquele momento, o que eu mais precisava era de consolo. Por essa razão, tanto minha sogra quanto meu namorado me pareciam seres insignificantes mais do que pessoas. Suas palavras não faziam nenhuma diferença, e sua insistência em que isso era uma vantagem para mim só me irritava mais. A ideia de me casar com meu namorado e ter minha sogra como família me fez ver claramente o futuro que me esperava, ser tratada sem consideração em cada momento difícil. Além disso, agora que meus pais não estavam mais, parecia que me consideravam uma pessoa fácil de manipular. Para eles, o mais importante era sua família, depois o dinheiro, e se alguma vez importasse algo mais, por acaso importasse, então seria eu, mas inevitavelmente, não porque realmente importasse. Não tinha mais nada a dizer, mas sua insistência em que eu reconsiderasse me levou a dizer-lhes que nos encontrássemos pessoalmente no dia seguinte para conversar. Depois, desliguei o telefone. No dia seguinte, chamei todos os meus parentes e os reuni em minha casa. Liguei para eles antes da hora combinada com minha futura sogra e contei todas as atrocidades que meu namorado e sua mãe tinham feito comigo. Eles não acreditaram em mim e pensaram que, devido à morte da minha mãe, eu estava tão ferida emocionalmente que não podia pensar claramente e estava tentando cancelar o casamento. Embora eu estivesse profundamente ferida, meu julgamento não estava tão comprometido quanto eles pensavam. Pedi que se escondessem em um quarto para demonstrar que o que eu dizia era verdade. Disse que entenderiam que eu não estava mentindo se ouvissem a conversa, e pedi que ficassem no quarto enquanto meu namorado e sua mãe conversavam comigo. Fiquei sozinha na sala esperando os dois. Finalmente meu namorado e minha sogra chegaram à nossa casa. Como eu esperava, não vieram se desculpar. Embora soubessem que eu não me sentia à vontade e que estava pensando negativamente sobre suas propostas, poderiam ter dito desculpa pelo menos por cortesia, antes de falar sobre o que queriam. Mas não mostraram nenhum pingo de consideração e se lançaram diretamente a dizer o que queriam. Eu mantive uma atitude reservada e não estava disposta a me abrir emocionalmente, expressando que seu comportamento havia sido muito desrespeitoso. Minha sogra começou a levantar a voz, dizendo que os mortos estão mortos e os vivos devem continuar vivendo, e que eu não tinha nada a perder, então não via qual era o problema. Depois acrescentou que, como agora eu era praticamente uma órfã, seria vergonhoso e humilhante para eles no casamento ter os lugares dos meus pais vazios, mas que mesmo assim estavam dispostos a me aceitar como nora, e que eu deveria estar grata a eles por isso. Minha sogra continuou dizendo que, na verdade, não deveria nem estar tendo essa conversa comigo, que era uma questão de adultos que queriam o melhor para os mais jovens, e que eu só deveria obedecer aos mais velhos. Criticou minha atitude, dizendo que eu já estava fazendo levantar a voz e que ela, com sua grande magnanimidade, estava disposta a me perdoar por não entender as coisas. Disse que eu deixasse de ser tão teimosa, que estava cansando desnecessariamente tantas pessoas, e seu tom de voz me fazia sentir obrigada a vender a casa e comprar uma maior. Assim que ela terminou de falar, meus parentes saíram do quarto. Meu tio, que sempre teve uma grande consideração pelo meu namorado, e meu irmão, que o via como um irmão mais velho, mostravam em seus rostos uma profunda decepção. Quando meus parentes saíram do quarto, os dois ficaram calados, como se tivessem ficado sem palavras. Pareciam surpresos, mas não pareciam entender de forma alguma o que tinham feito de errado. Então meus parentes começaram a dizer que não era próprio de uma pessoa tratar assim a futura nora, e que precisavam aprender novamente como se comportar na sociedade. Disseram que era inconcebível que logo depois que o sogro havia falecido, eles já estivessem de olho na herança como se fosse deles.
Disseram que, com uma família que carecia de empatia e tratava as pessoas de maneira tão desprezível, não permitiriam que eu me casasse, e que não deveriam se aproximar de mim novamente. Avisaram que, se voltassem a aparecer, não os deixariam ir embora sem consequências. Finalmente, os dois foram embora sem dizer uma palavra, e desde então não recebi nenhum contato deles. Pensar que mesmo por um momento eu esperava um pedido de desculpa sincero me faz sentir tola. Se eu tivesse percebido esses sinais desde o início, teria sido melhor, mas pelo menos agora eu sei. Fico com raiva por ter percebido a verdadeira natureza daquela família apenas após a morte da minha mãe. Meu irmão me disse que meu ex-namorado às vezes tenta contatá-lo, mas meu irmão, ainda com raiva, não atende suas chamadas. Embora tenha vontade de desabafar com insultos, ele diz que não pode fazer isso por causa do tempo que passaram juntos. Disse ao meu irmão que esquecesse que um dia teve amizade com aquele homem e que não voltasse a ter nada a ver com aquela família. Tenho que superar a dor de perder minha mãe e a amargura da separação, e começar de novo. É a melhor coisa que posso fazer pelos meus pais falecidos, pelo meu irmão e por mim mesma. Devo me recuperar e me esforçar por um novo começo. Se alguém que ouvir minha história estiver em uma situação semelhante, envio minhas mais sinceras condolências. Embora as circunstâncias sejam difíceis e a realidade seja dura de aceitar, nunca desistam e valorizem seu bem-estar. Mantenham sua força mental e não se deixem manipular pelos outros. Assegurem-se de cuidar do que lhes pertence. Agradeço a todos que ouviram e empatizaram com a minha história. Muito obrigada! Obrigado por ouvir esta longa história. Isso é tudo por hoje. Se você se inscrever e deixar seu like, será notificado quando voltarmos com histórias melhores no futuro. Obrigado!